Olá, bom dia. Deixa me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Lúcia. Nas redes sociais está lá Malu. Tenho 52 anos. Tenho dois filhos lindos e maravilhosos. Eu sou formada em Geografia e Pedagogia. Eu gosto de ensinar, entendeu? Atualmente estou ensinando crianças. São bem legais. Acordo todos os dias entusiasmada. Sou aquela pessoa bem legal. Gosto de dançar, assim. Gosto muito. Mas hoje eu resolvi falar para vocês uma coisa bem legal. Gente, é sobre a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente vai no mercado hoje comprar uma coisa, tá de um preço, amanhã já está de outro. A coisa tá feia. Acredite, as pessoas estão sentindo no bolso o que está acontecendo. As pessoas que têm dinheiro, muitas delas estão acabando com o que têm. As pessoas que ganham menos estão passando dificuldades. É verdade. Mas você sabe o que acontece? Tudo isso que está acontecendo no nosso país, a culpa é da gente. São as nossas escolhas que levam lá na frente aos acontecimentos. Os nossos governantes, essas pessoas que estão aí, né, cheias de dinheiro, endinheirados por causa da gente, foi a gente que colocou lá, sabia? Se não foi eu, foi você. E o que está acontecendo, acredite, a culpa é do povo que botou esses políticos lá. Tudo isso é consequência dos nossos atos. Se a gente tivesse escolhido as pessoas certas para colocar, para representar a gente, isso não estaria acontecendo. Mas eu não estou falando que teria que ter escolhido agora. Isso, gente, isso já vem de há muito tempo, as pessoas fazendo as escolhas erradas. Tem gente que vende o voto por R$ 50, outros vendem por 100, outros vendem por 200. Gente, eu entendo que muita gente está necessitando, mas é essa necessidade que leva a isso aí que está acontecendo. Se a gente tivesse consciência que temos que ter autonomia para escolher as pessoas certas, isso não estaria acontecendo agora. E acredite, eu entendo às vezes porque alguém votou por R$ 50, outro votou por R$ 100. Eu entendo que muita gente, infelizmente, está necessitando. A gente tem um país com um número de analfabetismo enorme. As pessoas não estudam. E não pense que as pessoas não estudam porque muitas vezes não tiveram oportunidade, não. Tem gente que teve oportunidade e não estudou. Eu nasci lá no buraco, numa roça, entendeu? E eu lutei na minha vida para conseguir estudar e eu estudei. O que leva a estudar? Não é que estudar, que eu estou dizendo que estudar te leva ao além. Pode ser que leve ou não, mas pelo menos quando você estuda, você tem a certeza que você tem uma mentalidade para poder escolher aquilo que você quiser. Porque você tem condição de arrumar um emprego, você tem uma profissão, entendeu? E você só depende de Deus, às vezes, e de você mesmo. Mas o que essas pessoas que estão muito necessitando do nosso país, são pessoas que, na hora de escolher o voto, elas não sabem quem votar, elas votam em quem der mais. Esse quem der mais leva a isso aí que está acontecendo. A gente acaba escolhendo pessoas erradas. Então, gente, é preciso estudar para a gente entender quem são os candidatos que a gente deve votar, quem são aqueles candidatos que têm uma proposta melhor. Se isso não vier a acontecer, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa estudar.
entendeu? Tem gente que nasceu na cidade, a escola estava ali de junto, mas não quis estudar. E aí está agora necessitando de muita coisa, entendeu? Gente, vamos, o caminho é os estudos. A gente precisa estudar, porque quando a gente estuda, quando a gente lê alguma coisa, a gente tem condições de entender o que é certo, o que é errado. Quando você não estuda, você fica à mercê dos outros. Ah, o que fulano disse. Ele disse isso. Gente, você que tem que saber o que é certo para você, o que é errado. Não é fulano de tal que disse que você é aquilo, que você tem que fazer isso, que fazer aquilo. Então, gente, a gente precisa, na verdade, estudar. É isso que a gente precisa. A gente precisa ir para a escola, estudar, pegar o dicionário, olhar o significado das palavras, entendeu? Entender o que é para a gente viver num país melhor. Um país que tem um monte de pessoas que não sabe ler, não sabe escrever. Gente, tem gente que não sabe ler. Tem gente que manda áudio porque não sabe ler nada. Entendo, entendeu? Mas, gente, é preciso se esforçar, estudar. Quando a gente estuda, a gente, sei lá, fica mais feliz por a gente fazer as escolhas certas, por a gente saber o que está acontecendo, entendeu? E o caminho que eu digo para vocês é estudar. Estude. Seja lá qual for a idade que você tenha, entendeu? Não é vergonhoso ir para a sala de aula, voltar a estudar e conquistar aquilo que deseja. Por exemplo, eu fiz a minha faculdade quando já estava com quantos anos? Aos 39 anos, eu entrei na sala de aula para cursar minha faculdade. Cursei, entendeu? Hoje em dia, eu sou formada, tenho duas formaturas, tenho pós-graduação. E eu fico feliz com as minhas conquistas. E se eu quiser, ainda estudo mais. Então, para você, esse vídeo, na verdade, é para você que está pensando se estuda ou se não estuda. Gente, volta para a sala de aula, volta a estudar, entendeu? Estudar é o caminho. Acredite, eu tenho essa experiência aqui de ficar alegre, feliz, entendeu? Por ter buscado, por ter ido ao além em busca das minhas conquistas. E eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que eu lutei e que às vezes ainda estou pensando em fazer mestrado, estou vendo ainda, de estudar para conseguir meus objetivos. Então, você que é mulher que não estudou, e que às vezes fica pensando se vai estudar ou não. Eu que sou mulher que não tinha condições, é, negra, entendeu? E que mesmo assim, nunca importei. Eu nunca importei porque os cabelos eram assim, nunca importei que minha cor era essa, nada disso. Eu sempre soube que se eu lutasse, eu conseguia. E eu sempre soube também que minha cabeça poderia chegar onde eu quisesse. E sei que ela pode, entendeu? Todos nós somos inteligentes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar por a gente mesmo, a gente tem que persistir em busca dos nossos objetivos. E a luta. E acreditar que as coisas boas vão acontecer. Não importa a idade, entendeu? Você pode ter 50, você pode ter 60, você pode ter 70. Você vá, entendeu? Em busca daquilo que você acredita. Pode ter 30, se você quiser ser o que você quiser. Vá buscar, gente. Busca as oportunidades, entendeu? Vá atrás, entendeu? Vá atrás do seu espaço. A gente não deve ficar dizendo assim, eu não tive oportunidade. Um dia desse eu vi uma menina que ela disse que se formou professora, mas que ela não achou oportunidade. Meu Deus, fiquei assim pensando, a oportunidade você tem que ir buscar. As coisas são difíceis mesmo, mas se a gente ir atrás, a gente conquista, a gente consegue, entendeu? Não importa o que os outros estão dizendo, a gente precisa ir à luta, acreditar. Napoleão Hill diz assim: tudo que a mente for capaz de conceber, em que for capaz de acreditar, ela pode conquistar. E a gente segue em frente nessa luta persistindo. Disciplina, gente. A gente tem que ser uma pessoa disciplinada. Quando eu estava na faculdade, eu tinha aquela disciplina de fazer as coisas certinho, entendeu? O professor dizia, trabalho dia tal, eu estava ali, entendeu? Anotando, porque eu sabia que eu precisava entregar.
E, gente, na faculdade eu terminei no 8º semestre. Você acredita que a minha faculdade foi 4 anos presencial e no 8º semestre eu estava ali terminando. Eu sempre dou a luta por aquilo que eu quero, entendeu? Eu sempre peço a Deus forças para seguir em frente. Honestidade, eu acho que as pessoas devem ser honestas. Se você não tem, diga não tenho, mas eu preciso ter. E aí você vai lutar por aquilo. A gente não deve enganar ninguém. Não. A gente não, se a gente dever, a gente deve pagar. Mas a gente tem que saber que o que é certo e o que é errado. A gente não deve ir em busca das coisas fáceis. Tudo é luta. A gente ora e pede a Deus que Ele vai dando a gente a oportunidade, vai dando pra gente paz, vai dando pra gente tranquilidade. Pede a Deus saúde para ir em busca daquilo e a gente segue em frente. Acredite, Deus é bom, eu tenho aquela fé em Deus, grande graças a Deus. Eu peço sempre a Ele saúde. Eu peço a Ele também pelas pessoas que estão doentes, por aquelas pessoas que nesse momento estão aflitas, ou algo que, sei lá, fizeram, que não fizeram. Peço a Deus pelos inocentes. E aí, eu sigo em frente. Tenha sempre fé e vá em busca daquilo que você acredita. Peço a Deus para que tudo melhore. Peço a Deus para que as pessoas elas tenham mais autonomia para lutar por aquilo que elas querem, para lutar por aquilo que elas precisam, para que elas entendam que a culpa não é do outro, a culpa às vezes é da gente, entendeu? A gente não deve ficar se lamentando, a gente deve tentar mudar a situação, tentar mudar nós mesmos, seguir em frente com fé. Beijo no coração, que Deus abençoe tudo aí, que Deus abençoe a sua casa, a sua família.